Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, eu sou assessor comercial da Automatiza Júnior e esse aqui é o terceiro episódio do Automatalk, que é o podcast da Automatiza Júnior. E no tema de hoje a gente vai estar conversando sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação com um convidado muito especial diretamente lá da UFSM. E como sempre, estou aqui com a minha companheira de podcast. E aí, pessoal? Eu sou a Letícia, assessora de vice-presidência da Automatiza, e como o Pedro falou, hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, saudações, pessoal. Eu sou o professor Federico Menini Chá. Eu sou engenheiro eletricista de formação, a UFSM mesmo. Vocês encontram quadrinhos lá, o meu nome, tá, nos corredores lá do CT. Tá. Depois de formado em engenharia elétrica, então, eu fiz pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na área de automação industrial e instrumentação. Tá. Então, embora não tenha formação em engenharia de controle e automação, tá, eu tenho pós-graduação na área, tá, então o que me habilita teoricamente para os mesmos, tópicos praticamente da engenharia de controle e automação, tá. E obviamente me dá formação para as disciplinas que eu ministro. Hã, bom, eu estou na engenharia na coordenação, tá, há bastante tempo. Na verdade eu entrei na universidade em 1911, desculpa, 2011, desculpa, 2011, né. Hã, e 1 ano depois que eu entrei eu já virei coordenador, tá. Hã, bom, depois eu vou explicar para vocês os motivos que fizeram eu virar coordenador, tá, mas então já faz 7 anos que eu sou coordenador da engenharia de controle e automação, tá. E, bom, eu faço o que eu gosto, tá, então eu sou feliz sendo professor, tá. E atualmente na coordenação eu estou feliz também. Show de bola. E então, o senhor teve uma trajetória acadêmica, assim, que nem os alunos estão entrando agora no curso, quem tá fazendo o curso, quem tá saindo também. Então, como é que foi a tua experiência com um curso de engenharia, assim? Não foi o curso de controle e automação, mas foi um curso bem parecido, assim, e as experiências acabam sendo às vezes similares, né? Como é que foi a tua experiência, assim, num curso de engenharia? Bom, eu sempre gostei da área tecnológica, tá. Quando eu escolhi engenharia elétrica, assim como muitos, né, tá, eu não sabia direito qual é que era o foco, tá, mas eu sempre fui curioso. Engenharia em si já era já estava certo, né, só a área mais ou menos da engenharia que eu tinha que ver se era mesmo o que eu escolhi, tá, então, que eu queria mesmo, né. Obviamente, né, que daí não sei quantos vocês conhecem a área de conhecimento da engenharia elétrica, tá, mas ela aborda muitas coisas, assim como a engenharia de controle e automação, tá, então é bem amplo. Na minha época era mais amplo ainda, né, que até abordava partes da controle e automação. Então, saciou, digamos assim, minha curiosidade, tá, então por isso que eu me senti muito feliz nessa escolha e não precisei mudar, né, então, como todo mundo, né, que entra na engenharia, a gente estranha no início, né, tem aquela parte do básico ali que a gente fica pensando: "Bah, mas é mesmo, isso aqui é a mesma engenharia?", né, a gente fica fazendo cálculo, 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 e fica esquisito, né, tá. Mas depois de um tempo, hã, me acostumei, né, tá, então acostumei com os cálculos e também fiquei hã, mais à vontade, né, no curso quando a gente começou as práticas e tal, né. Na minha época até era um pouco mais tempo no básico, tá, então a gente ficava pris hoje vocês no segundo, terceiro semestre já têm alguma noção, né, já tem alguma disciplina praticamente da engenharia de controle e automação. Na minha época ficava 3 semestres só básico, não tive nenhuma outra disciplina, tá, era só matemática e física, tá, e a introdução ali que todos vocês conhecem, né. Então, é é um pouquinho pior até do que vocês têm hoje, tá, então hoje está um pouco mais melhor organizado, tá, essa parte digamos assim de
entrada no curso de engenharia que vocês escolheram, tá? Na minha época eu fazia, por exemplo, o básico que a gente misturava com outras engenharias, tá? Então eu fiz o básico, por exemplo, com engenharia civil, engenharia eletricista, né? Tinha colegas de turma de engenharia civil, misturado, tá? Bom, como qualquer estudante de engenharia, né? Tá? Então a gente vai se acostumando no curso, né? Isso é comum, né? Tá? Então, hum, no início foi um pouco ruim, né? Bom, a gente não tem aquele traquejo inicial de entrar na faculdade, né? Todos vocês tiveram, por exemplo. Às Che- vezes é bem Chega, diferente chega, do, é, do que tu traz no chega ensino do médio, assim, ensino médio e bem tendo isso, às vezes poucas cadeiras, um turno, umas coisas isso, mais tranquilas, de repente é só aquele material mais pesado, assim, do básico ainda, todo dia ali, de tarde, 2 turnos, é uma diferença bem hum, grande, assim, que acaba pegando bastante gente de surpresa. Acaba até fazendo muita gente até repensar nas escolhas, assim, porque realmente tem gente que ou pega no tranco ou empaca, né? É difícil esse começo, assim. isso é normal, tá? Então, a gente como professor e todos os professores do curso lá, ou são matemáticos, ou físicos, ou engenheiros, né? Todos conhecem esse básico da engenharia, né? Então eles sabem como é que é, sabe que tem uma dificuldade inicial ali de adaptação, tá? Comigo como aluno não foi diferente, tá? Bom, a partir do quarto semestre ali, eu comecei a me ligar mesmo direitinho, né, como funcionava o curso, tá? E, bom, foi indo para as áreas que eu tinha mais interesse, tá? Então, na minha época, a engenharia elétrica tinha pouca programação, tá? A gente fazia algoritmos, mas era uma coisa bem básica, assim, sabe? Então, fizemos algoritmos e fizemos uma disciplina de simulação, se não me engano, que eram 2, 3 disciplinas, assim, que utilizava computador. Claro que daí tinha as eletrônicas, que a gente tinha alguns simuladores, né? Tá? Mas não era algo de programação em Sim. si. Eu sempre tive interesse nessa área, até uma certa facilidade, tá? E daí eu comecei nas disciplinas opcionais, né? A ir para esse lado, né? Assim como tem na engenharia de controle e automação, que vocês têm DCGs, né? Na minha época tinha as eletivas ali, que funcionavam com DCGs, tá? E eu acabava escolhendo para isso, né? Então, acabei fazendo a disciplina de C, né? Que na época não era ensinada em algoritmos, né? Eu aprendi, por exemplo, Pascal em algoritmos, né? Aí fui enveredando depois para programação mesmo, né? Aí depois, quando me formei e tal, no curso, né? Na pós-graduação, aí sim, daí escolhi exatamente o que eu tinha interesse, né? Que era parte de programação ligada à automação de sistemas, tá? Então, esse foi bem fácil de achar, assim, até porque eu tinha bastante escolha, né, tá. Conversei com professores da pós-graduação, isso é uma coisa que vocês podem fazer depois de formado, né, escolher bem o curso, conversar com os professores, ver se esse professor tem interesse nessa área, se tem algum projeto, enfim, tá. E aí fui bem Essa, porque eu queria esse mesmo. eu acho que até é um assunto que a gente pode até convidar o senhor de novo para vir Sim, conversar com nós de novo, porque eu acho que é um tema que muitos alunos têm essa dúvida e não é de conhecimento comum assim, como faz para progredir na área acadêmica, sabe? Não é um sim. negócio muito fácil de visualizar assim quando tu tá no meio acadêmico, a não ser que tu já esteja efetivamente indo atrás, mas eu acho que é uma conversa, um papo bem legal assim, sobre mestrado, doutorado, como seguir na carreira acadêmica. Eu acho que é um papo bem interessante que muitos alunos assim não tem nem ideia de como é que faz esse processo. Acho que é um tema bem legal para um próximo episódio. Uhum. Podemos marcar, sim. E pensando assim, o senhor comentou ali que quando entrou tinha certeza que queria engenharia, mas que precisava conhecer um pouco mais para descobrir qual engenharia. Eu também passei por um processo muito parecido quando eu decidi que queria cursar engenharia. Eu queria, né? Eu tinha aquela noção de projetar, criar, construir. E aí depois que eu comecei a afunilar, comecei a pegar mais disciplinas específicas,
Ainda bem que a gente tem essa oportunidade agora, né? Como o senhor comentou, até o sexto semestre eram disciplinas básicas, para a gente já ter essa oportunidade melhorzinha. Daí eu queria saber do senhor qual a motivação para seguir a trajetória de coordenador. Bom, como eu disse para vocês, né, eu entrei e logo na sequência virei coordenador, tá? Então, não era muito o que eu tinha planejado, tá? Então, quando eu entrei na universidade, tá, a gente vem bem, assim, fresco, né, da pesquisa, né, tá? Então a gente tenta ir para aquele lado, né. Claro que eu não deixei a pesquisa, né, mas eu fui meio que convencido a digamos assim, a contribuir nessa parte de administração, né, porque é um cargo de administração, né. Que nem todos os professores, da universidade exercem, tá, então não é todo mundo que vira um coordenador, vira um chefe de departamento, vira um diretor. Tem muitos que não querem, inclusive, ir para essa área, né. Não, como eu disse, então não era a minha intenção, tá, mas bom, fui digamos assim, convencido e e conversei com colegas, né, tentar ajudar o curso, nessa área, tá. Então fui convencido a ajudar e o curso a crescer e se estruturar, tá. Só para dar um panorama histórico, né, quando eu entrei então em 2011, tá, na verdade eu não estava, no curso de engenharia das engenharias, eu não estava no CT, tá, então eu entrei inicialmente no NTE, que é o, Núcleo de Tecnologia Educacional, tá. Depois eu mudei inclusive, tá, pra engenharia, né, tá. Então, logo que eu terminei minha pós-graduação, eu entrei nesse primeiro concurso do NTE, e depois eu mudei para o CT, né, tá. Bom, quando eu entrei no CT, né, o CT estava com curso de engenharia de controle e automação em andamento, obviamente, né, tá, e ele era relativamente novo, tá, então depois eu vou comentar com vocês que iniciou em 2009. Eu entrei em 2011 ali, né, tá, então tinha 2 anos, né. Então, já entrei, com umas disciplinas, iniciais, né, tá, não era do primeiro semestre, não era do básico, tá, mas para quem conhece o currículo de engenharia de controle e automação, né, já entrei dando aula ali de sistema supervisório, né, que é mais ou menos no 4º semestre, tá. Então, daí fui conhecendo os colegas, né, tá. Na época o professor Robson era o coordenador, né, e, ele já tinha ficado o período que normalmente os coordenadores ficam, tá, que é 2 anos, tá, ciclo de 2 anos de coordenador. E ele queria fazer uma outra coisa, então ele queria sair da coordenação, tá. E, bom, daí ele, conversou com colegas, né, na verdade tinham poucos interessados, né, e, eu participei digamos assim, da primeira eleição ali de, coordenador de curso, depois da saída do professor Robson, né. Então, poucos alunos me conheciam, né, mas os professores conheciam, né, então acabei sendo eleito, né, e comecei daí nessa questão, de coordenação, tá. Então, O... sim, pode falar. Não, eu já ia comentar, o senhor comentou que é um cargo mais administrativo, né, que tem toda Isso, essa parte. Quais que isso. seriam as responsabilidades, então, que um coordenador de curso tem, assim, perante ao curso, a faculdade? O que um coordenador de curso tem como responsabilidade? Bom, é o primeiro contato dos alunos, né, então tudo que os alunos, digamos assim, precisam, hã, do curso, né, inicialmente é o coordenador de curso que faz esse primeiro contato, né. Então a responsabilidade é grande e muitas vezes, tá, obviamente a gente necessita de ajuda de outros colegas, né, geralmente professores, né. Coordenação a gente tem, ainda, né, por enquanto, a gente tem umas cargo uma digamos assim, uma chefia, né, de um secretário, de uma secretária. No meu caso, a gente tem, quando eu entrei já tinha a Tânia, né, ela que é a secretária, então me ajuda muito nessa parte de contato com os alunos, né. Por sorte também no CT a gente tem uma equipe bastante boa, tá, bem organizada, a gente tem apoio pedagógico para situações mais complicadas, tá.
E coordenadores também pode acionar o apoio de uma equipe de psicólogos também, né, se for o caso, né. Então para casos mais, complicados psicologicamente, né. Olha, Só para deixar informações que eu claro não para fazia você nem ideia que tinha toda essa equipe por isso, trás dos coordenadores. É até bem isso. interessante saber, né, que tem, na verdade, mais pessoas apoiando o coordenador e indiretamente apoiando os alunos, né, caso tenha alguma situação assim para que precise ser resolvida, né. Bem interessante saber disso aí. Isso, né. Bom, como vocês sabem, né, eu já falei, minha formação é engenheiro, né, então a gente tem pouca, digamos assim, na verdade, tato, né, então conhecimento dessa área psicóloga, né. Então sempre que precisa a gente aciona, né, ajuda externa, né. A gente tenta eu tento, né, ao máximo cumprir minhas obrigações, tá, mas a gente sabe que não há como solucionar todos os problemas, né. Então, como coordenador, além de organizar o curso, eu sou o que a gente chama de intermediário de conflitos entre os alunos e professores, tá. Então, esses conflitos a gente tenta resolver na base do diálogo, tá. Hã, e eu sempre deixo claro, né, para ambas as partes, então tanto para o aluno quanto para o professor que eu vou falar, né, que eu sou um intermediário ali, né, então eu não, digamos assim, eu tento da melhor forma resolver esse conflito, tá, mas eu não posso mandar no professor e não posso obrigar o aluno também. Rolou Então eu sou agora um intermediário. uma curiosidadezinha assim. Rola muito dessas coisas, assim, porque nós como alunos acaba não transparecendo, assim, então me deu assim uma curiosidade para saber se, ao menos no nosso curso, né, pelos outros cursos não tem como saber, mas nosso curso acaba dando, é frequente esses problemas que precisam de resolução, intervenção da coordenação, ou é mais casos isolados, assim, alguma coisa muito específica? Olha, um aluno específico com um professor específico é bem raro, tá, mas uma turma com um professor, isso acontece Até praticamente minha todos turma os já semestres. participou disso aí, eu já tive envolvido nessa de turma mesmo. Isso praticamente todos os semestres, tá, infelizmente, tá. Sempre acontece alguma coisa. Ultimamente até tá um pouco mais calmo lá no pessoal do cálculo, tá, mas com as disciplinas do básico ali, com alguns professores de matemática lá, meio recorrente os problemas, tá. E aí fica bem claro o meu papel de intermediário, né, então eu tento resolver esse problema, tá, mas eu não tenho o poder, digamos assim, de ou mandar o professor fazer alguma coisa, ou trocar esse professor, tá. Então eu sou um cara ali que tenta resolver na base do diálogo, tá. Então o que que eu faço? "Ah, professor X não está dando aula, ele é da matemática, ou é do DPE. O que que eu tenho que fazer?" Tá. Bom, primeiro, obviamente, conversar com o professor, tá, e conversar com os alunos, pra ver se tem uma solução ali mais fácil. Se não tem essa solução mais fácil, o que que a gente tem que fazer? Bom, aí eu tenho que falar com alguém que teoricamente, tem algum poder sobre esse professor, tá. E a primeira chefia imediata dos professores são sempre os departamentos, tá. Então eu falo com o chefe de departamento daquela área, tá. No Pois caso da é. matemática, ali é o chefe do departamento de matemática. Se for da É. física, chefe do departamento da física. Se E for na a gente parte do princípio, né, que acha que o coordenador ele tá ali só para te ajudar a montar a grade e acabou. não, Muito da tem bem gente que mais. entra recentemente no curso fica sem saber exatamente quais são as responsabilidades do coordenador. E olha só, Não, tem toda uma equipe, tem todo um planejamento, uma preparação para estar acompanhando. isso, tem bem mais, tá. Isso é muito Então legal. Uhum. aí tem um aluno X que tem algum problema psicológico, então a gente entra em contato lá com o setor de psicologia. Tem um aluno X lá que está com problema na casa do estudante, também faz intermediação. Então, todos esses problemas, digamos assim, tá, o primeiro contato ali é o coordenador. Então a gente tenta resolver. Nem O senhor sempre fica comentou. 100%, mas a gente tenta resolver. Não, sempre, sempre, né? Os problemas estão aí e vocês estão para tentar solucionar a maioria ou a maior parte possível. O senhor comentou ali sobre os departamentos, que tem os departamentos de curso. Daí, eu não sei muito se se encaixa, eu queria saber da fundação do curso de Engenharia de Controle e Automação, quando que surgiu, qual foi.
qual foi o gatilho, a tomada, a iniciativa para a criação desse curso na UFSM? Certo, tá. Isso eu preparei uma resposta um pouco melhor, tá? Porque é um tema um pouco mais complexo, né? Tá? Eu preparei uma resposta, tá? Mas como eu disse, né, o curso ele foi fundado em 2009, né? E o curso em si, ele não tem uma ligação com, digamos assim, um departamento específico, tá? Mas indiretamente, tá? Foi criado um departamento, tá? E esse departamento que, digamos assim, alavancou a criação do curso, tá? Então, eu não sei se vocês têm conhecimento de todos os departamentos do CT, são muitos, tá? Mas geralmente eles concentram, digamos assim, professores de uma área, tá? Então, e qual é essa área? Bom, geralmente é a área de pesquisa, tá? Então, na universidade geralmente é assim, tá? Então, o professor X lá, ele faz programação para aplicativos móveis. Tá? Ele trabalhou na pesquisa com isso, ele dá aula com isso. Então, tem departamento de aplicativos móveis? Ah, não tem, mas tem departamento de aplicações móveis. Bom, aí aquele professor geralmente fez concurso para aquela área e ele entra naquele departamento. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Então, o curso foi fundado em 2009, tá? E eu não sei se vocês conhecem, né? Tá? Mas para que qualquer curso seja aberto, no caso fundado, tá? É necessária a aprovação do Ministério da Educação. Então, não é algo que a UFSM cria. Tá? A UFSM tem uma certa autonomia, mas ela não pode fazer tudo. Tá? Então, para criar um curso novo, o Ministério da Educação tem que autorizar e, obviamente, né, suprir as verbas necessárias. Né? Para essa aprovação, muitos requisitos são necessários e, obviamente, tem que ter o interesse político. Tá? Então, porque envolve justamente recurso público. Tá? Então, para um curso ser aberto, o governo federal tem que dar dinheiro, né, para a instituição, que vai pagar tanto os professores, quanto vai pagar recursos para auxiliar esses alunos em si, né? Então, tem toda uma parte por trás aí que é de política. Tá? O nosso curso nasceu de um programa de expansão, tá? Do governo federal para universidades federais, tá? Que é o REUNI. Então, quem for procurar aí, tem que procurar para o REUNI, NI no final, tá? Onde muitos cursos, principalmente na área tecnológica, foram criados. Tá? Então, esse REUNI, na verdade, ele expandiu bastante a UFSM, assim como outras universidades. Tá? Antes do REUNI, tá, a gente tinha 4 engenharias, né? Então, engenharia elétrica, engenharia civil, mecânica e química. Tá? Hoje a gente tem bem mais que isso, né? Por causa do REUNI. Então, em 2009 nasceu o REUNI, tá? E nasceu, obviamente, nasceu do REUNI, tá? O curso de Engenharia de Controle e Automação. Nasceu a Engenharia de Computação também, nasceu a Engenharia de Sanitária e Ambiental, a Engenharia de Produção, tá? E um monte de outros cursos, tá? Mas ali em 2009, então, nasceu o curso. E o ingresso dos alunos foi autorizado no segundo semestre do ano, tá? Muita gente me pergunta isso. Por que o curso de Engenharia de Controle e Automação tem ingresso no segundo semestre, no meio do ano? É até um ponto que muitos alunos vêm perdidos do Enem, né? Eu, inclusive, fui um Isso. deles. Eu fiquei, tá, mas por que é só no meio do ano o curso, assim, tipo? Porque tu tá vindo ali a tua vida inteira, tu começou o teu ano letivo no começo do ano, né? Que veio da escola fundamental pro ensino médio, e aí tu pensa, não, vai seguir naturalmente, Enem, faculdade começo do ano. Aí eu tava interessado direto no curso, e daí fiquei naquele. Ah, só na metade do ano que tem essa Pois diferença, é, né? o MEC autorizou, na época, a entrada no segundo semestre. Tá? E como, geralmente, daí os professores querem começar o quanto antes, a universidade quer começar o quanto antes também, então iniciou no segundo semestre, ficou assim. Tá? Um pouco mais do histórico também, né? Quem, digamos assim, teve essa ideia de criação do curso, aí que mais se organizou, né, para a criação do curso, é um professor que está aposentado hoje em dia, tá? Mas ele deu aula para o curso bastante tempo, que é o professor Hilton Grundlin, tá? Então, muitos conheceram, tá? Está aposentado, se não me engano, uns 3, 4 anos, e ele dá aula em Cachoeira do Sul também, tá? Então ele se aposentou, mas ele ainda dá aula, só que lá em Cachoeira do Sul, tá? E ele está ainda no PPGE, né? Ainda tá pós-graduação. Tá? Foi ele que encabeçou essa ideia de propor o curso de Engenharia de Controle e Automação, até porque ele era da área de Sistemas de Controle. Tá?
Junto com as ideias do professor Hilton também, então, foram criados outros cursos afins, como a engenharia de computação, tá? Na época, então, teve um esforço ali de diversos professores para criar o que a gente chama de PPC, né, Projeto Pedagógico de Curso, e enviar isso para o MEC, né, para o MEC tentar autorizar. Então, com o andamento do curso, foram contratados professores novos para as áreas novas, né? Como eu falei, então, em 2011, tá, eu entrei na universidade justamente para esse propósito, né? Não tinha nenhum professor no departamento, tá, para a área de redes industriais, por exemplo. Então, eu fiz um concurso ali do departamento para ministrar essa área. Já tinha o professor Clayton ali, que é da parte de sistemas de automação também, tá, mas ele estava dando aulas para outras áreas específicas, tá? E eu acabei entrando para dar aula desses sistemas provisórios e redes industriais, tá? Então, com o andamento do curso, então, foram contratados esses novos professores conforme o curso ia avançando, tá? Então, depois, quando chegou, por exemplo, na área de robótica, foram contratados professores de robótica e assim por diante, tá? Então, por exemplo, eu iniciei, então, no curso em 2012, eu já falei, né, entrei em 2011, mas iniciei no curso em 2012, e sabemos que em algum momento também, né, na história, infelizmente, o governo federal diminuiu os recursos sendo liberados, né? Então, todos você sabe que em alguma época, lá em 2014, né, o governo federal começou a diminuir bastante, né, os recursos para as universidades federais, tá? Então, esse programa de expansão, né, ele foi arrefecendo, digamos assim, ele foi diminuindo, né? Então, a gente tinha a ideia, por exemplo, de duplicar o curso, até foi enviado uma proposta dessas para o Ministério da Educação, tá? Todos os coordenadores na época, 2013, 2014, eles enviaram propostas para o MEC, né? Tá? Mas não foi aceito, né? E uma dessas propostas era justamente duplicar o curso para ter duas entradas, né? Uma entrada no primeiro semestre e outra entrada no segundo semestre, e aí regularizar com a maioria dos cursos. Aí, por exemplo, sanar problemas que muitos me perguntam: professor, por que que a gente tem oferta anual de disciplinas? Por que que não é semestral? Tá? Bom, a gente não tem professores suficientes, tá, para a oferta semestral de disciplina. A gente tem menos professores do que cursos tradicionais, como, por exemplo, engenharia elétrica, tá? Então, e aí a gente não consegue dar tantas aulas quanto os professores da engenharia elétrica dão. Por isso que a gente tem oferta anual, tá? Bom, além do MEC autorizar o curso, tá, também deve-se cumprir regras para a habilitação profissional dos possíveis egressos desse curso, tá? Ou seja, para os formados. Logo, tá, também a parte do sistema CONFEA-CREA, né, que são os conselhos federais de engenharia, os conselhos regionais de engenharia, né, tá, eles também regulam os conteúdos dos cursos de engenharia. Então, muitos perguntam lá: "Professor, por que que a gente tem aula de fenômeno de transporte?" É obrigatório, tá, para todos os cursos de engenharia. Por que que a gente tem química? Porque é obrigatório. Então a gente não pode inventar, digamos assim, coisas novas para o curso. A gente tem que cumprir pelo menos o obrigatório. Aí depois com o obrigatório, a gente pode criar outras coisas novas. Não sei se eu respondi, mas Não, não, tá. tentei, né, Show de responder. bola. E tu falou ali sobre os formandos, né? Sobre o CREA, tudo, tem toda essa parte. Quem é que é e o que que vai aprender um engenheiro de controle e automação, assim, quando ele tá entrando no curso, assim, quem é essa pessoa e o que que ele vai aprender no curso? Ok. Bom, o engenheiro de controle de automação, ele aprende técnicas de automação, né, tá, e controle de sistemas em geral, tá? Não é um específico para uma área específica, é bem multidisciplinar, assim, né? Então pode ser aplicado às mais diversas áreas. Então essas técnicas aprende sobre sistemas de produção e formação geral em engenharia, né, como não poderia escapar, né. Então, as técnicas de controle vão das mais simples às mais complexas e envolvem extenso estudo matemático, tá. Então e obviamente para a aplicação dessas técnicas em sistemas computacionais, tá, envolvem, obviamente, a área de computação e eletrônica, tá. Como os sistemas de automação em geral, tá, são custosos, tá, geralmente isso é focado, então, essa aplicação desses sistemas de automação é na indústria, tá. Mesmo assim, isso não limita a atuação de engenheiros de controle de automação em diversas áreas.
Tá? Então, tem engenheiros de controle de automação na agroindústria, tem na indústria de fabricação de carros também, como tem setores também comercial, biomédico, de pesquisa e assim por diante. Então, é uma formação bem multidisciplinar, que a gente chama. Tá? Então, pode ser aplicada para diversas áreas. É bem interessante isso, tá? Eu até acho bem importante que o engenheiro de controle de automação, então, tenha essas diversas aplicações, tá? Então, não fica focado num tema específico. Então, dá uma formação bem ampla, É, ok? então, não, tranquilo. E o senhor já deu uma respondida, então, das áreas do conhecimento que o curso abrange, então, são várias, né? É um curso bem Sim, multidisciplinar, né? Porque justamente o curso de engenharia de controle e automação ele vai abranger várias áreas, justamente por não ser uma engenharia específica, né? Então, ah, sim. Sempre vem aquela pergunta, né? O que que tem de diferente em engenharia de controle de automação, por exemplo, da engenharia elétrica ou da engenharia mecânica? Bom, ela se diferencia por abranger temas ligados à eletroeletrônica, mecânica, programação de sistemas eletrônicos digitais e sistemas de produção. Tá? Então, ela não foca só em eletroeletrônica, não foca só em mecânica, não foca só em programação. É um mix, é uma mistura dessas áreas. Tá? Dessa forma, obviamente, então, possui uma maior abrangência de áreas de aplicação. E essas áreas de aplicação, como eu falei, né, pode ir da agroindústria, tá? Passando por setores da tecnologia de informação, além como comerciais e de saúde. Eu creio que vocês vão me perguntar depois ainda onde é que tem, digamos assim, egressos ou formados da engenharia de controle de automação, né? Eu vou passar para vocês uma lista bem grande, tá? Para vocês verem, né, que tem em todas as áreas. O principal exemplo de aplicação dessa engenharia, robótica, tá? Muita gente associa, né, engenharia de controle de automação, robótica. É bem isso, mais ou menos, tá? Por quê? Porque na robótica pode ser vistas facilmente essas áreas de conhecimento, tá? Então, na robótica ela tem mecânica, tem eletrônica e tem programação. Onde é que tem, qual é um curso que tem essas três áreas? Controle de automação, tá? De forma menos explícita, tá? Na robótica, mas também, obviamente, tem um grande papel na robótica, tá? São empregadas técnicas de controle de sistemas, tá? Isto é, então, a matemática e, por consequência, o controle por trás dessa programação. Assim, então, na formação de engenheiro de controle de automação da UFSM, além de uma base forte em engenharia, básico, como eu digo para vocês, né, com matemática e física e um pouco de química, procura-se um aprendizado amplo na visão desses sistemas. Se vocês forem procurar em outras instituições de fora, né, internacionais, né, geralmente vocês não acham esse nome, né, engenharia de controle de automação. Vocês encontram lá engenharia de sistemas, por exemplo, tá? Hã, é um equivalente, tá? Então, dá para dizer que é um equivalente, tá? Então, hã, eu fiz, por exemplo, minha parte da minha pós-graduação, tá, na Alemanha, e lá eles têm engenharia de sistemas, e eu pude ver, né, é bem isso, focam bem nessa área. Pensando nessas áreas que a engenharia de controle e automação, ela está inserida ali, além da robótica, né, que é o que o pessoal mais conhece, é o que é mais Isso, famoso. chamaria Isso, projetos de extensão e pesquisa, quais que compreendem aí o curso de controle e automação? sim. Tá, então, bom, na universidade, tá, a maioria dos professores é avaliado em termos de produção, tá, pela pesquisa, tá. Então, alguns podem dizer: "Ah, mas o foco não é ensino", né. A universidade tem 3 pilares que a gente chama, né, e até por isso que tem um nome lá de uma comissão na UFSM que é bastante importante, né, é o CEP, né, Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá. Então, são essas 3 áreas. O que dá mais, digamos assim, mais glamour e, digamos assim, que geralmente os professores buscam, tá, é pesquisa, que dá destaque, e o que rende geralmente algum benefício. Seja reconhecimento, seja algum retorno financeiro. Tanto mais, a mais, tá? Mas só para vocês saberem que tem, tá? Por isso é mais fácil, então, encontrar os projetos de pesquisa do que de extensão nas universidades, tá? Recentemente, com alguma mudança na legislação,
alguns projetos que envolvem pesquisa, mas também desenvolvimento, e estão ligados à indústria, tá? Aqueles projetos que a gente chama de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, têm sido classificados como extensão, que agora está sendo chamado de extensão tecnológica, tá? Projetos de pesquisa normalmente estão ligados a programas de pós-graduação, pois são esses alunos, né, que geralmente pesquisam, tá? Então, os professores orientam essas pesquisas, tá? E por conta disso, então, esses programas, né, necessitam alunos, tá? Já a área de extensão, tá, não necessariamente tem que ter um programa de extensão, tá? Então, geralmente é uma, digamos assim, uma ação de um professor específico, tá? É bastante fácil hoje em dia, tá, procurar projetos tanto de extensão quanto de pesquisa, tá? A UFSM lá tem um portal para isso, tá? Então, quem não conhece, tá, eu posso deixar para vocês o link lá. Então, se vocês se inscreverem lá, portal.ufsm.br/projetos, tá, vocês têm como procurar lá todos os projetos, seja ele de ensino, seja ele de pesquisa, seja ele de extensão, tá? Existem muitos projetos de pesquisa ligados, obviamente, aos grupos de pesquisa. E aí posso comentar para vocês mais da área do centro de tecnologia ali, que é o que eu conheço, tá? Então, outros centros, infelizmente, daí foge um pouco da minha área, não tenho como falar para vocês, tá? E ligados a esses cursos, ligados ao CT, né? Esses grupos de pesquisa têm alguma ligação com engenharia de controle e automação, tá? No caso do Grupo de Eletrônica de Potência e Controle, né, o GEPOC, o GEDRI, tá? Parte de iluminação ali, né? E o CESP, a parte de sistemas de potência, tá? Esses estudam, em sua maioria, pesquisas relacionadas à eletrônica de potência e sistemas de potência. Como eu já comentei, está no nome, né? Já os projetos de extensão são mais dinâmicos, né, ligados a alguns professores que têm interesse em determinada área, ligada ou à indústria ou ligada à comunidade fora da universidade, tá? Por isso que a gente chama de extensão. Temos equipes de competição estudantil também que são classificadas como projetos de extensão, tá? Tem Fórmula, Bombagem, o Carancho, Taura Bots, que são os mais conhecidos para a área de engenharia de controle e automação, tá? Mas tem outros. Também tem outros projetos de extensão, como empresas juniores também, tá? Tem a ITEP, a Base Júnior, a própria Automatiza e muitas outras, né? Tá? E se vocês forem olhar sobre esses, tanto o Fórmula quanto as empresas júniores, tá? Eles são classificados como projetos de extensão na universidade, tá? Bom, tem como vocês procurarem esses projetos e tem como procurar também sobre os grupos de pesquisa, tá? Na internet. Eu posso passar tanto um link quanto outro para vocês depois colocarem ali, para ficar isso, para os alunos, Acho que tá? vai Mas ser é bem fácil de procurar hoje em dia. bem interessante. Nós vamos deixar os links aqui embaixo para quem estiver vendo no YouTube. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar todos esses links que Isso, vão ser citados, que é uma vai ser bem interessante assim para o pessoal ter um acesso mais facilitado assim. A gente às vezes não sabe onde é que tá, acho que vai ser bem interessante mesmo. tá? Como eu falei, tá, pessoal, isso é muito difícil de eu falar de todos os projetos de pesquisa, tem muita coisa, tá? É, Então só para dar uma ideia, assim, porque a gente sabe realmente que tem muitos projetos de pesquisa, vários professores começam com, isso, dão bolsas, assim, para encontrar alunos, porque realmente tem bastante coisa rolando e acho isso. que, E é bastante dinâmico, né? é, Uma hora tem, outra hora não tem, então isso muda eu bastante, acho que né? essa linha acadêmica tem muita coisa para comentar e como a gente citou no começo do episódio, acho que a gente vai deixar para um próximo Ok. episódio, porque realmente a gente vai pensar, é todo um assunto amplo, assim, que tu consegue tratar focar nessa linha acadêmica de projetos, de esses projetos de pesquisa que os professores começam, e para seguir mestrado, doutorado, para seguir nessa linha acadêmica, eu acho que dá para trazer o senhor para mais um episódio aí que Pode vai ser. ficar legal, porque acho que correr muito no assunto não é muito interessante, porque vai ser muito corrido assim, não vai dar para absorver tão bem o conteúdo. Ok, Então, tá bom. saindo da área mais acadêmica e partindo agora para o mercado de trabalho, assim. O senhor comentou que tinha uma listinha ali. Isso, Qual é que são as eu- áreas que os engenheiros de controle e automação eles podem atuar? E aí o exemplo de empresas que buscam os profissionais de controle e automação. isso. Tá? Como eu disse, né? Setor de agroindústria, setor industrial, tá? E setor de pesquisa, tá? São os mais
mais que levam, digamos assim, mais formandos para aquelas áreas. Tá? Eu compilei uma listinha aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês vão ver que é bem, pode dizer assim, eclético, né? Tem de tudo, tá? Então, vamos lá. Tá? Os engenheiros de controle de automação, então, eles podem atuar em diversas áreas. A gente tem egressos, por exemplo, na Google, em São Paulo, na Embraer, tá? Numa empresa de bancos de bateria, que é a Sungrow Power Supply, tá? Na John Deere, na Autonomous Devices, tá? Que é uma empresa de robótica, né, no Reino Unido, tá? Na Typhoon Hill, que faz parte de simulações, tá? Em São Paulo. Até no iFood, tá? Tem 3 alunos lá trabalhando, tá? Fazendo aplicativos móveis, tá? Na parte de motores de combustão, FEV lá também, a empresa FEV, né? Também tem um aluno lá. Na Tora, aqui em Santa Maria, tem aluno. Cirila, que agora é nova, né? Tá fazendo refrigerantes, né? Aqui em Santa Maria. Tem aluno já. Tem uma empresa que tem bastante gente lá. Tá? Tem 5, 6 ex-alunos, que é a VEG, em Jaraguá do Sul, ali, que faz equipamentos de automação, motores e até tintas. Tá? Tem a CERT, em Florianópolis também. Tá? Tem um centro de pesquisa, que é o CPQD, tem aluno lá. A Stara, que faz equipamentos agrícolas, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Zegla, em Bento Gonçalves. HT Micron Semiconductors, em Porto Alegre. Terntec e a Saur, tá? Em Panambi, tá? Que fazem parte da agroindústria também. PHB Solar, sistemas de energia fotovoltaica, né? Nexus, em Santa Catarina. Modec, que trabalha com essas plataformas de extração de petróleo, né? CRIO, em Cachoeira, que é a parte de metal mecânica, né? Marinha do Brasil, empresas que fazem aplicativos, né? The Pilgrim App e Ideal. Serra Inox. Tem até um aluno que está trabalhando no terminal ex-aluno, né? Que está trabalhando no terminal de containers de Paranaguá, por exemplo. A Mônica, que estava na entrevista passada, né? Tá na Secor Industrial Software, né? Tem alguns outros alunos também que criaram empresas, né? Ou tem empresas incubadas, né? Tem 2 exemplos, né? A Nota em Engenharia, né? Que está com essa parte de energia solar. E aqui no Robotics, né? Que está aqui na UFSM, né? E tem muitos alunos que vão para essa área acadêmica, né? Fazendo mestrado ou doutorado, né? Tem aluno na Espanha, tem aluno na Alemanha, na China e em Taipei, ali, que é China, né? Vou saber, né? E tem muitos alunos que estão também fazendo o mestrado e doutorado no Brasil, né? Tem no ITA, tem na URGS, tem na UFSC, tem na FURG e tem muitos na UFSM. Então, creio que com essa lista que eu passei aqui, vocês podem ver que tem aluno em tudo que é lugar. Realmente Então, em diversas áreas, né? em áreas, em lugares que assim, nem. Se não é divulgado, a gente acaba nem imaginando que vai ter gente em tanta área, assim. Mas pegar um resumão, assim, realmente essas áreas de programação, né? Tem Isso, muitos que viram desenvolvedores e a parte isso. da agroindústria, que nem o senhor citou, eu acho que realmente essas são as áreas, assim, que puxam muito pessoal. A Isso. agroindústria, indústria e desenvolvimento de aplicativos, assim, bastante gente que eu conversei já, de ex-alunos, partiu para essa parte de desenvolvimento, né? Vai do que ele tem interesse, tá? Uhum. Então, não é um foco imediato do curso a área de aplicativos, tá? Mas tá ligado. Tá? E tem uns alunos que têm interesse, e procuram e, digamos assim, se colocando nessa área do mercado de trabalho. Quando que a gente ia imaginar, né, que tem um aluno lá no iFood ou no Google Play lá, Uhum. fazendo joguinhos? É Exatamente. bem isso. Aham, as possibilidades são imensas. Quando a gente pensa assim, que o curso de controle e automação, ele tem muito dessa vertente que permite programação, que permite até gerenciamento, né? A engenharia, ela vem trazendo essa característica de gerenciamento e de planejamento. Agora pensando, o curso de engenharia de controle e automação e outros que seguem talvez uma mesma linha, talvez tenham derivados ali da elétrica, que é um curso clássico. Qual o diferencial do curso de controle e automação? Pensando que existe computação, existe a controle e automação.
que tem essa mesma derivação da elétrica, correto? Me corrija Sim. se por um acaso estiver. Como eu disse anteriormente, tá, e se vocês forem pesquisar historicamente, né, tá, o curso de Engenharia de Controle e Automação na UFSM, tá, surgiu da engenharia elétrica, né. O professor Hilton é um professor engenheiro eletricista, tá, assim como muitos professores em engenharia de controle e automação, hoje, né, tá, são engenheiros eletricistas. Se não me engano, só o professor Gamar, que é da parte de mecânica, e tem o professor Macline, que tem formação em mecânica também. Todos os outros são engenheiros eletricistas, tá? Então, querendo ou não, a gente veio dessa área, né? Como eu falei para vocês, a engenharia elétrica é mais antiga, né? Então, a gente vem dessa área, né? Então, a gente está ligado mais à engenharia elétrica. Qual é a diferença? Bom, se vocês forem pegar a grade da engenharia elétrica ou a grade da engenharia de controle e automação, tá, vocês vão ver lá que ambas, né, têm a parte de sistemas de controle, tá? Só que a gente vê, na engenharia de controle e automação, a gente vê um foco mais, digamos assim, mais aplicado a outras áreas também, tá? Na engenharia elétrica lá, o foco é a área de elétrica. Como eu disse aqui, a gente tem o PPGE, né, na PCM, aí parte de eletrônica de potência. Muito empregado em sistemas de controle em eletrônica de potência. Então, muitos alunos de elétrica, né, ficam nessa área. Já sistemas de controle para agroindústria, por exemplo, aí é mais para engenharia de controle e automação. Então, tem essa separação, mais ou menos, assim, por área de aplicação, tá? E se a gente for ver também, engenharia de controle e automação tem mais a parte mecânica associada. Então, digamos assim, se for olhar, robótica. Tá? Robótica pode ser da elétrica, pode ser da engenharia de computação? Até pode, mas eles não estudaram todos os pedaços, digamos assim, da robótica. Já na engenharia de controle e automação se estuda mecânica, se estuda programação, se estuda sistemas de controle. Tá? Lá na elétrica, por exemplo, não se estuda mecânica, se estuda um pouco de programação e se estuda, o foco é em elétrica. Tá? Na computação lá, só geralmente também não estuda mecânica, só programação. Tá? Então, se for ver assim, o engenheiro de controle de automação ele tem mais amplo, tá? Nessas áreas e consegue, digamos assim, focar na parte de sistemas de automação, tá? Que é o que está levando mais ou menos nessa parte da agroindústria, tá? Então, na agroindústria, quando vai lá, contratou um engenheiro de controle de automação, provavelmente é para automatizar um sistema. Tá? Não vai contratar um engenheiro eletricista para fazer isso. Engenheiro eletricista não pode fazer isso. Na verdade, ele pode, tá? Mas às vezes ele não tem conhecimento. Tá? Como eu falei para vocês, eu sou engenheiro eletricista, formado na UFSM. Se eu tivesse formado hoje em engenharia elétrica, tá? E terminasse, tá? Provavelmente eu não ia, por exemplo, saber programar um CLP. Já o engenheiro de automação sabe programar um CLP. Tá? O engenheiro eletricista não pode aprender a programar um CLP? Claro que pode. Tá? Então, depende muito para onde que os egressos de cada curso vão. Tá? Mas o engenheiro de controle de automação já tem esse foco. Tá? Então, teoricamente, ele já sai, tá, pronto, tá, para aplicar esses conteúdos nessa área de automação de processos. Tá? Não quer dizer que ele vai trabalhar com isso, tá? Mas digamos assim, é a engenharia, né, que tem esse foco, tem esse viés, pronto já. Tá? Como eu disse, né, a engenharia de controle de automação é relativamente nova, tá? Então, no mercado de trabalho ainda são poucas as empresas que buscam especificamente esse profissional, tá? Muitos abrem lá engenharias ou engenharia elétrica, porque é o que eles conhecem, tá? E aí depois vão lá pela entrevista, pelo filtro lá para saber, esse cara aqui tem conhecimento nessa área. Aí se é de interesse da empresa, vai lá e busca aquele profissional específico, tá? Acho que Mas justamente por ser um curso novo e uma área nova da tecnologia, na isso, verdade, é uma área que já tá estabelecida, mas ela não está muito no conhecimento popular ainda. É uma isso, coisa que a gente isso, acaba até percebendo na Automatiza, porque aí tu fala, somos um curso, ãh,
somos uma empresa júnior que é do curso de Engenharia de Controle e Automação. Aí o pessoal fica pensando, tá, mas o que que é esse controle e automação? Isso, Não é uma coisa que está no vocabulário de todo mundo ainda, né? Então acho isso, que realmente por ser uma área nova, assim, ãh, talvez o pessoal não tá na palavra mesmo, controle e automação, mas que nem o senhor isso, comentou, procuram por engenheiros, procuram por uma isso. engenharia elétrica, alguma programação, e aí acaba tudo caindo no nesse viés do curso aí, que ele abre todos esses ramos aí pro pessoal estudar, né? E como o senhor comentou, vai muito mais do aluno, vai muito mais do indivíduo resolver a área que quer seguir, né? Porque o curso abre muitas portas, né? É isso aí, tá? Então é meio difícil, assim, fixar numa coisa, tá? Ele é amplo, tá? Ele dá essa visão ampla. E eu acho interessante, tá? Até porque daí dá mais oportunidade Acho que para os esse é o maior alunos. diferencial do curso mesmo, Isso, é abrir todas essas possibilidades, né? Que vão todas essas áreas que nem o senhor comentou, mecânica, elétrica, isso. programação, programação de sistemas, todas essas portas, assim, é um curso que abre muitas portas, assim. Então, É, caminhando aqui sim. pro finalzinho, ah, gostaria de pedir pro senhor definir, assim, o curso e os graduandos, assim, quem é o engenheiro de controle e automação e o que que é o curso de controle e automação. Pro pessoal aí que tá vendo, que tá pensando em entrar no nosso curso aí, vocês já viram aí todas as áreas, todas as possibilidades que o nosso curso abre, é bem amplo, abrange várias áreas do conhecimento, várias áreas de trabalho depois, vários focos de trabalho que dá para seguir. Então, qual é que seria para você assim, o que que define assim o curso e os graduandos assim, os engenheiros de controle e automação? Bom, como eu falei, né, o curso, né, ele é difícil de definir, assim, rápido, né. Ele é um curso multidisciplinar, né, então ele abrange diversas áreas, né, de formação, e ele dá essa formação, ampla, né, tá, para a área de justamente de automação e controle de sistemas, que é o nome, né, tá. Ah, qual automação de quê e controle de sistemas do quê? Bom, vai depender aí de qual área o aluno tem interesse de aplicar esses conteúdos, tá. Então, é um curso, digamos assim, novo, tá, é bem relativamente novo, como a gente falou, né, tá. E eu acho bem interessante essa formação, né, ampla que o curso dá, tá. Quero ir para o setor de produção, quero ir para o setor de programação, quero ir para o setor agroindustrial, tudo isso o curso abrange, tá. Então, a gente geralmente fica a escolha dos alunos geralmente fica naquela área, então, é algo intermediário entre a engenharia elétrica, intermediário entre a mecânica, intermediário entre a engenharia de produção. E se o aluno não quer escolher nenhum desses 3, né, que é algo intermediário, geralmente escolhe daí a controle de automação, tá. Eu acho interessante essa formação, tá. Confesso que se eu fosse um candidato, digamos assim, a um curso novo hoje em dia, a engenharia de controle de automação é o que mais, me chamaria atenção, tá, porque eu gosto justamente de circular entre essas áreas, né. Mas a gente sabe, né, então isso é a escolha do aluno, né, então hoje em dia tem como ele entrar no curso, ver como é que é, trocar e assim por diante, né, é mais fácil do que na minha época, por exemplo, tá. Eh, e, bom, tem como procurar informações na própria internet, né, sobre o que que o curso oferece, tá. Então, até uma das coisas que está melhorando com as aulas na internet agora, né, é que, tem professores cada vez mais colocando informações de vídeo e de aulas, né, na internet, fica mais fácil daí para os alunos tomarem essa decisão. Bom, então gostaria de agradecer pela participação do senhor aqui, é muito interessante para nós, assim, fica bem feliz o senhor ter aceitado esse nosso convite para participar desse projeto que a gente está criando, né? E a gente percebe que esse curso de engenharia e controle de automação aí é uma área nova, assim, é uma área que está chegando, então muitas vezes o pessoal pode não saber o que está esperando, o que busca, qual o futuro se eu entrar nesse curso, então acho que realmente bater esse papo aqui, ter essa conversa sobre as áreas do conhecimento,
qual o futuro do engenheiro. Eu acho que é uma coisa bem interessante assim para quem está em dúvida, quem está pensando sobre o curso que vai querer, se vai querer controle de automação, já é aí mais uma fonte que o pessoal pode buscar. Também por o senhor ter aceitado esse convite, justamente por ser um programa novo, assim, estamos a Sim. recém no terceiro episódio, né? É um projetinho novo aí da Automatiza Júnior que está diretamente ligado ao curso, né? Não, eu acho legal até. Essa linguagem mais próxima dos alunos talvez seja mais interessante, inclusive, né? Tá vendo ali um aluno batendo papo com um professor um pouco mais contraído, talvez chame mais atenção do que o próprio vídeo produzido pelo professor ou pela universidade, né? Então, acho interessante, né? Também agradeço o convite, né? Para poder falar nesse programa novo de vocês. E estamos à disposição aí, caso vocês queiram falar sobre outros assuntos, tá? Sobre, como falaram antes, né? A formação acadêmica depois de formado, né? Podem me Pois é. convidar. Eu também queria agradecer, professor. Obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que trouxe pontos, que levantam pontos muito importantes que a gente não conhecia, até mesmo quem já está no curso há um tempo e ainda não tinha o conhecimento de algumas coisas bem interessantes sobre o curso. Muito obrigada. Espero que sim, nesse formato de podcast, a gente possa atingir a um público maior, trazer esse pessoal para a engenharia para quem sabe a controle e automação, né, trazendo essa visão que o professor tem e trazendo esse contato mais informal, esse contato mostrando que todos nós somos pessoas e a gente está disponível à conversa, a esclarecimentos. Muito obrigada. É isso então. Agradeço também. Vamos se despedindo então do pessoal aí. Obrigado para todo mundo que ouviu o nosso episódio. Esse aqui é o terceiro episódio do Automatalk. Para quem viu no YouTube, vai ter os links aqui na descrição aqui sobre o que foi tratado durante o episódio. Então, obrigado para todo mundo que assistiu. Até mais. Obrigada, pessoal. Vai ter o link também da página do curso para quem quiser dar uma olhada na grade curricular. É super acessível ali no site da UFSM. Isso Muito aí. obrigada e até a Até a próxima. próxima. Valeu, pessoal. Isso aí.